Muito bem. Estou aqui com o Eduardo Chaves, é um amigo de longa data, amigo também da minha família, da família Faustini. As famílias, né, Chaves e Faustini se entrelaçaram aí no sentido de amizade, no sentido de conhecimento, no sentido de morarem mais ou menos próximos, né? E inclusive em função do berço presbiteriano independente que liga as nossas vidas, né? E foi com grata satisfação que um dia, não sei se eu já te contei isso, se te contei faz tempo, eu fiz um contato no Instituto Ayrton Senna para falar sobre gerações. E aí o pessoal lá falou assim, você tem que conversar com o Eduardo Chaves, né? Daí eu falei, mas quem é o Eduardo Chaves? Deixa eu procurar. Quando eu procurei, ele tinha... Você, Eduardo, tinha acabado de escrever, sei lá, uma semana antes, um mês antes, uma historinha que envolvia um Faustini. Eu falei, olha só como o mundo é pequeno, né? Está aí o Eduardo, que é amigo da família, e eu dando voltas para poder encontrá-lo. Mas é um prazer estar conversando com você. Eu quero ouvi-lo mais e vou procurar falar menos, né? A sua carreira é uma carreira em cima da educação, né, Eduardo? Olha, Volney, começar contando a historinha que o Rubem Alves me contou uma vez. Ele foi chamado, quando já era famoso em várias áreas, né? Na teologia, na educação, na filosofia, ele era psicanalista, ele tinha um restaurante em Campinas, etc. Ele foi chamado para dar uma palestra num desses MBAs em recursos humanos, né? Que prepara pessoas para lidar com recursos humanos, fazer planejamento de carreira e coisas desse tipo. E ele chegando lá, uma moça jornalista o entrevistou e falou assim, nós temos enorme prazer em ter o senhor aqui conosco e temos certeza que vamos aprender muito, né? Quando o senhor nos explicar como é que o senhor planejou a sua carreira para ser um profissional brilhante em tantas áreas diferentes. E ele falou, sinto decepcionar, mas nunca fiz planejamento de carreira. A minha carreira é resultado do fato de que um monte de coisa que eu queria fazer, eu tentei fazer e não deram certo, né? Então, eu fui escapando para aqui e para ali, é por isso que eu acabei me envolvendo em várias áreas. A minha área, originalmente, nunca foi a educação, né? Eu sou filho de pastor presbiteriano, queria ser pastor, fui para esse seminário pretendendo ser pastor. No seminário, quando eu, de certo modo, eu me dei consciências das dificuldades da teologia, com a fé cristã, etc., eu falei, acho que pastor não vou conseguir ser, eu vou ser professor de história da igreja. Nem professor de teologia eu não queria ser, porque professor de teologia tem que lidar com as dificuldades da fé, né? Professor de história da igreja relata aquilo que aconteceu, sim, sem precisar se comprometer com uma coisa ou outra, mas nem isso deu certo. Eu acabei me enveredando para a filosofia, fiz meu doutorado em filosofia, cheguei aqui na Unicamp em 1974 para dar aula no Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, quando fui abordado por um grupo dizendo assim, a Faculdade de Educação está sendo inaugurada este ano, o curso de pedagogia estará no seu primeiro semestre daqui a um mês e nós não temos professor de filosofia da educação. Então, nós estamos convidando você para ser esse professor de filosofia da educação. E eu disse, olha, nunca estudei educação na minha vida, né? Formalmente, academicamente. Sim. Eu sei o que eu sei, porque fui aluno, né, na minha vida inteira. Sim. E porque tenho interesse, penso, reflito, vejo, etc. Mas, formalmente, academicamente, nunca estudei educação.
Eles falaram assim, mas não tem jeito, é você ou é você, porque nós não temos outra pessoa e temos que ministrar esse curso. Então, em um mês, eu me preparei para dar um curso de Filosofia da Educação 1. Lembro até da sigla do curso, era EP, né? Educação Pedagogia 130, que eu ministrei no ano de primeiro semestre de 1974. Ou seja, vai fazer mais ou menos 50 anos. Daqui 3 anos faz 50 anos. 2 anos antes, eu tinha começado a dar aula no ensino superior, mas era aula de filosofia. Não me envolvi diretamente com a questão acadêmica da educação. Portanto, eu, mais ou menos como o Rubem, mal comparando, caí na educação sem pretender, sem planejar, e no início até sem querer muito. Mas logo eu me interessei pela área, havia vários problemas que me interessavam. O problema que me interessou mais de perto, eu tive que fazer um plano de pesquisa para entrar na Unicamp já em tempo integral, não é? A docência e a pesquisa. Então, o que me ocorreu naquela época foi fazer um plano de pesquisa sobre a questão da educação e da doutrinação, que na época ninguém discutia, apesar de a gente ainda viver os estertores do regime militar, em que havia educação moral e cívica, havia estudo de problemas brasileiros e essas coisas. Então, eu propus estudar as diferenças e as semelhanças entre a educação e a doutrinação e processos afins, como reeducação, lavagem cerebral, reformulação do pensamento, né? Reforma do pensamento e coisas desse tipo. Então, foi assim que eu entrei na educação e acabei desenvolvendo gosto. Quando surgiu a oportunidade de eu ir para o Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, eu optei nem por ir mais, né? Foi o Rubem Alves que havia me convidado para vir para o Departamento de Filosofia, que acabou vindo para a Faculdade de Educação em vez de eu ir para o departamento em que ele estava. Então, foi assim que eu entrei na educação, né? Vai fazer, daqui 3 anos, 50 anos, e desde então essa tem sido a minha preocupação intelectual, acadêmica principal, embora eu sempre encare a educação do ponto de vista mais filosófico, do ponto de vista mais histórico, do que do ponto de vista mais, digamos, prático. Sim. E aplicado, né? Então, foi assim que eu caí na educação. Mas deixa eu só fazer uma observação em relação à sua introdução, né? A relação entre nossas famílias, do meu ponto de vista, já é a segunda geração, porque meu pai, em 1934, foi colega de sua tia Marta Faustini no Instituto JMC. Eles estudaram juntos, né? Ou seja, 1934, 90 anos atrás quase, né? 80 e pouco. Sua tia está viva. Vai fazer 101 anos em agosto, se Deus quiser. Está bem lá, está firme. Meu pai, infelizmente, morreu mais cedo, mas eles foram colegas. Ela, inclusive, me arrumou uma vez um daqueles álbuns em que as pessoas escreviam poesias ou coisas sábias, né, para os outros, com coisas que meu pai havia escrito para ela e para uma amiga dela. Então, ela tirou um xerox colorido muito bonito e me deu. É uma coisa que eu guardo com muito carinho e com muita estima, né? Então, voltando, o que nós vamos discutir? Se você quiser fazer uma pergunta... Deixa eu pegar essa sua interrupção para explicar o paralelo, né? Que eu acho que é interessante aquilo que você falou que há um paralelo entre você e o Rubem Alves, porque vocês são contemporâneos de seminário, é isso? Quando você estava no seminário, o Rubem Alves era seu colega, era seu... Ele é um pouco mais... Ele seria um pouco mais velho que você, é isso? Não, nós não fomos colegas contemporâneos de seminário. Sim. Ele era 10 anos mais velho do que eu. Ele nasceu em 1933 e eu em 1943.
Então, quando eu passei pelo seminário, ele já era uma pessoa razoavelmente famosa, né? Ele já tinha atravessado uma das crises do Seminário Presbiteriano de Campinas. Eu acabei atravessando a segunda grande crise. Deixa eu Mas só fazer um parêntese, só para a gente poder explicar, né? Quando você fala Seminário de Campinas, é o Seminário Presbiteriano de Teologia, né? De formação de pastores, que fica na cidade de Campinas, e foi lá que o Rubem Alves fez a sua primeira formação. É isso, né? Isso. O nome do seminário, na verdade, é Seminário Presbiteriano do Sul, porque houve uma época em que havia um no Sul e um no Norte, né? E, então, esse daí ficou sendo como o do Sul. Então, hoje é um dos muitos seminários que a Igreja Presbiteriana mantém, mas na época em que meu pai também estudou lá, na época em que meu pai estudou, na época em que o Rubem estudou, na época em que eu estudei, era o principal seminário, né? E, então, a maior parte das pessoas nessa parte do país, aqui do meio para baixo, que vieram a ser pastores ou tentaram ser pastores, acabaram passando por Campinas. E o Rubem Alves foi um deles. Ele passou, concluiu o curso, né? Se tornou pastor, foi pastor da Igreja Presbiteriana de Lavras. Eu, infelizmente, não concluí o curso no Seminário Presbiteriano de Campinas. Depois de 3 anos, houve um rebu muito grande dentro da Igreja Presbiteriana e eles acabaram expulsando cerca de 70 alunos, entre os quais eu. E, com isso, encerraram a minha perspectiva de ser um dia pastor presbiteriano ou professor naquele seminário. O Rubem Alves uma vez me disse, quando ele já estava no Unicamp, já era famoso, etc., que a única coisa que ele realmente queria na vida era ser professor do Seminário de Campinas, né? E não foi, né? Na verdade, não só não foi, como nunca foi convidado a dar uma palestra que fosse lá, nem eu, né? Eu queria ser professor de História da Igreja e do Pensamento Cristão lá, disso depois que eu abri mão da ideia de ser pastor. Mas não deu certo. Em 66, eu acabei, então, saindo de lá, fui estudar no Seminário Luterano de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que me aceitou, né? Depois ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, terminei o curso de teologia, eu fiz mestrado em teologia e depois ganhei uma bolsa para fazer doutorado na área do meu interesse. Eu optei por selecionar a história da filosofia como minha área principal de interesse, dentro da história da filosofia, o século XVIII, o iluminismo. E acabei, né, depois dando aula nos Estados Unidos por 2 anos e vindo para a Unicamp a convite do Rubem Alves, que já era professor na Unicamp, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E depois saiu para vir trabalhar comigo na Faculdade de Educação, quando eu me tornei diretor da Faculdade de Educação. Então, a amizade com o Rubem ela vem desde, basicamente, 1964, que foi quando eu o encontrei pela primeira vez num retiro espiritual na Fazenda Sete Quedas, em Campinas. Que bacana, uma história que acompanhou essa amizade por longos anos, né? Até o falecimento dele, né? Até o falecimento dele. Até o falecimento dele. E com essa sua bagagem, os caminhos que te levaram para estar num dos núcleos do pensamento brasileiro mais importantes, que é a Unicamp, né? O que você teria para falar de uma maneira bem resumida sobre a educação brasileira? Porque todo mundo se acha especialista em educação aqui no Brasil, né? E a gente patina e aparentemente a gente não sai do lugar, né? Eu acho que essa questão é uma excelente questão para começar a discutir, né? Como eu
vim para a educação a partir da filosofia, eu trouxe, de certo modo, o meu preconceito filosófico, a minha maneira de olhar as coisas na filosofia. E me preocupei desde o início com exatamente o que é educação. Né? A gente, quando fala em educação, pensa em escola. Eu falei, mas educação e escola não são a mesma coisa, mesmo que a escola tente promover a educação. Então, foi por aí que eu acabei entrando na questão, tentando entender o conceito de educação, comparar com o conceito de doutrinação, comparar com outros conceitos, como o de escola, etc. A gente imagina entender de educação porque todos nós tivemos uma educação escolar, vamos dizer assim. Né? Aquilo que a gente pensa quando diz todos nós tivemos uma educação, em geral, é a educação escolar. Né? A gente não dá muito valor ou muita consideração à educação que a gente teve no lar desde os primeiros dias, que teve na igreja ou em qualquer outra comunidade que a gente pertencesse, na vizinhança, em clubes de lazer, de esporte, associações diversas, depois no trabalho e coisas desse tipo. Então, eu comecei a refletir sobre a educação desse ângulo. E me dei conta, né, quando fui estudar educação entre os gregos, a paideia, Sócrates, né, que, apesar de ser chamado o pai da filosofia, foi, a meu ver, também o pai do pensamento sistemático sobre a educação. Ele viveu antes de Platão e Aristóteles, ou seja, não havia nem a academia de Platão, nem o liceu, muito menos o liceu de Aristóteles. Ele educava na praça, né? Na Praça de Atenas. Ele ficava lá sentado, ele não convocava ninguém para ir assistir preleções dele, nem para ir conversar com ele. As pessoas iam até ele quando tinham alguma dúvida, alguma questão que gostariam de procurar resolver e achavam que ele pudesse ajudar. E, chegando até ele, em geral, faziam uma ou outra pergunta, e o interessante é que ele nunca dava uma resposta clara e apodítica, né? Às perguntas feitas, ele respondia com outra pergunta. Né? Perguntavam, sei lá, o que é a bondade, né? O que é a justiça, o que é o conhecimento e coisas desse tipo. E ele falava assim, o que você acha que é? E a pessoa dava uma resposta. E a hora que a pessoa dava aquela resposta dela, que era uma resposta, digamos, possivelmente não refletida, né? Se ela estava procurando Sócrates para dar uma resposta para ela, é porque ela nunca havia refletido mais seriamente sobre a questão. Então, ela dava aquela resposta que vinha na cabeça como primeira coisa, e Sócrates daí ia começando a achar furos, né? Contra-exemplos àquela definição. Mas se você diz que justiça é isso, o que se me diz de um caso como esse? Houve justiça ou não houve justiça? E a pessoa era tomada meio de surpresa e tinha que refletir sobre o seu entendimento de justiça, aquele que ela havia dado, diante daquele contra-exemplo que Sócrates havia formulado. Daí ela repensava um pouquinho, rapidamente, ali no calor do momento, e dava uma nova definição, e ele achava um outro problema, ou seja, ele fazia isso em termos de pergunta e resposta, né? Só que não era ele que fazia a pergunta para o aluno dar a resposta, ele esperava a pergunta do aluno para ele dar outra pergunta um pouco mais complicada para o aluno tentar responder, né? Ele, na sua visão filosófica das coisas, concluiu que ele próprio nada sabia, mas que ele podia ajudar os outros a conceber suas ideias. É interessante que ele chama o seu método pedagógico, vamos dizer assim,
de maiêutica, né? Maiêutica tem que ver com a atividade da parteira, né? Que ajuda a mulher a dar à luz. Na verdade, ele aplicou isso a uma maiêutica mental, vamos dizer, né? Ele ajuda as pessoas a conceber suas ideias, a encontrar resposta para suas perguntas. E encontrar resposta é ter que enfrentar as objeções, os contra-exemplos, as dificuldades que as respostas que a gente dá a muitas coisas, em geral, encontram na vida, né? Então, a educação tradicional começou ali, era um a um, era personalizada. Ele não discutia política com o cara que estava interessado em religião. Ele não discutia religião com o cara que estava interessado em legislação e coisas desse tipo, não é? Até quando vieram falar para Sócrates, dizendo: Sócrates, você está perdendo seu tempo aí conversando um a um, oralmente, né? Por que você não escreve um livro? E isso pode educar muitas outras pessoas, além daquela uma específica com a qual você conversa. Ele foi contra a escrita, né? Ele disse duas coisas. Se a gente escreve, as pessoas vão parar de pensar, porque a hora que elas têm uma pergunta, elas vão procurar a resposta num livro, né? E o livro ele congela uma visão. Se ele lhe dá uma resposta, você não pode questionar. Escuta, livro, eu não estou concordando muito com isso. Por quê? Porque eu tenho essa dúvida. O que você me diria diante dessa dúvida? O livro está lá, quieto, congelado, acabado, né? Então, ele era contra uma educação fundada, baseada na escrita. Ele preferia a educação oral, dialógica, né? Que duas pessoas conversavam sobre assuntos em que uma estava interessada, ou tinha dúvidas, ou tinha problemas, etc., e tentavam, através desse diálogo, encontrar uma resposta. Então, a educação começou assim, não foi numa sala de aula, não foi numa escola. Logo depois dele, começaram a criar escolas, começaram a aparecer professores e instrutores de vários tipos, e a educação acabou chegando até nós do jeito que ela é hoje, né? Uma atividade em que você tem um lugar específico, não uma praça. A praça é a vida, a praça é o mundo, é onde a gente trabalha, se diverte, né? Criar uma escola, um edifício, uma sala de aula em que você tem que frequentar hoje cada vez mais tempo, né? Quando eu entrei na escola em 1950, a educação obrigatória era de 4 anos, né? Só o primário. E o primário eram 3 horas por dia, durante 180 dias, né? Ou menos até, acho que 140 naquela época. Hoje a educação ela é obrigatória por 14 anos, né? Você tem que ficar na escola por 200 dias por ano, e a hora que você fica na escola, o período que você fica na escola está engordando, né? De 3, 4, 5, 6, até período integral, para que você fique o seu dia inteiro quase na escola, no melhor período da sua vida. No período em que, se você estivesse fora da escola, você estava aprendendo um horror. E estando na escola, você não só aprende pouco, mas aprende o que você não quer, né? Em geral, aprende o que os outros querem que você aprenda, não as coisas que lhe interessam, né? Então, eu acho que essa evolução, por isso que eu sempre fiquei na filosofia e história da educação. O departamento que a gente criou na Faculdade de Educação, e eu fui parte dos que criaram esse departamento, era filosofia e história, porque a gente tem que estudar essas duas coisas de forma conjunta, né? Então, o que a gente vê é que a história começou lá numa forma personalizada, individualizada, sem currículo fixo. O currículo era aquilo que preocupava as pessoas, interessava as pessoas, fazia cosquinha no cérebro das pessoas, como dizia o Rubem Alves, né? E dali você saía. E não saía com uma resposta fixa, acabada, terminada, ortodoxa. Educação é isso, bondade é isso, conhecimento é isso, justiça é isso.
a gente saía com talvez mais dúvidas do que tinha antes, né? Mas capaz de refletir sobre a questão de uma maneira mais profunda e mais ampla. Por isso, eu até tive uma trajetória escolar razoavelmente bem-sucedida, sempre fui melhor aluno, sempre ganhei prêmios, sempre isso e aquilo. Vim a ver a escola em retrospectiva como um lugar que está longe, longe de ser o contexto ideal para a gente se educar. E a gente, pouco a pouco, né, hoje em dia, vai chegando nas discussões de que mais educação e vida. A Escola Nova perguntava, né, qual a relação entre a educação e a vida, né? Hoje em dia temos a preocupação com a educação doméstica, o home education, que o pessoal já botou homeschooling, né? Não falam como deveria ser home education. Tem uma educação em casa. Fala assim, eu vou montar uma escolinha em casa, né? E vou deixar que a escolona lá fora determine o que eu ensino em casa. Então, o que se chama homeschooling, na verdade, é uma escolinha em casa, em que os pais são obrigados, até certo ponto, a dar o mesmo currículo que a escola dá, a obrigar os alunos a aprenderem a mesma coisa, para que eles possam, eventualmente, passar os mesmos exames que são oferecidos lá fora, não é? Por isso que, depois do homeschooling, surgiu o unschooling, não é? Ivan Illich foi talvez o pai dessa ideia, só que ele chamou desescolarização, né? De-schooling. O livro dele, que foi traduzido para o português como Educação Sem Escolas, teve o título em inglês como The Schooling Society. E esse termo virou nas mãos de John Holt, que é um outro profissional da educação, professor intelectual muito respeitado nessa área, virou unschooling, né? Porque ele diz assim, a gente de-school quando a escola é o modo default, né? O modo básico, o modo pressuposto por todo mundo. E a gente faz unschooling numa sociedade que não considera a escola como a trajetória principal e privilegiada, considera a criança como o ser que precisa trabalhar na sua educação e, portanto, foca na criança o processo de educação. Então, todas essas coisas foram sendo acrescentadas à experiência que eu tinha tido, experiência prática na escola, né? E a experiência que eu acabei tendo 30 e tantos anos como professor de filosofia da educação na Unicamp, foram, de certo modo, fazendo um círculo e voltando mais ou menos onde Sócrates estava, né? Que era uma educação sem escolas, uma educação sem currículo, uma educação, na verdade, sem mestres e professores, mas com um monte de gente que facilita, né? Sócrates era um, mas certamente os pais dessas pessoas facilitaram, os parentes, os vizinhos, a sociedade em geral, contribuem para a educação da pessoa, para que ela, o quê? Aí vem a questão da definição da escola. Ela se torne o que ela quer ser na vida, né? Quando a gente vai procurar, você falou assim, o que a gente, todo mundo acha que entende um pouco de educação. Se você perguntar para uma pessoa assim na rua, escuta, meu amigo, o que é educação? Ele vai ficar, eu prevejo, razoavelmente perdido. Não, educação, sei lá, é aquilo que a gente faz na escola, né? É transmissão da cultura, com transmissão do saber. Acho que é isso, né? No entanto, a questão da definição da educação, da conceituação de educação, já é um problema da educação, um problema filosófico fundamental. Você tem uma ideia? A definição mais bacana que eu já vi de educação foi me dada por um colega meu aqui em Campinas, professor
eu era professor da Unicamp e ele era professor da escola pública, né? Não tinha nem mestrado. E uma vez, num grupo de discussão pela internet, ele falou assim, não, mas para mim, educação é o processo de a gente ajudar as crianças a ter seus próprios sonhos e a transformar esses sonhos em realidade. De modo que o professor não é um ensinante, um ensinador, um instrutor, ele é um pastor de sonhos, né? Eu achei essa definição tão, primeiro, tão poética, né? Mas tão acertada, porque, na verdade, a educação é o processo mediante o qual nós nos tornamos aquilo que nós queremos ser. Nem bem ele é sucedido, porque às vezes a gente se torna aquilo que os pais querem que a gente se torne, às vezes a gente se torna aquilo que a sociedade espera que a gente se torne, às vezes a gente se torna aquilo que a gente vê na televisão que parece legal que a gente se torne, e coisas desse tipo. Ou seja, a propaganda, a televisão, a igreja, até certo ponto, a família e a própria escola tentam vender sonhos aos outros, né? O pai é médico, ele quer que o filho seja médico, para tomar conta do consultório quando ele se aposentar. O pai é pastor, ele gostaria de ver o filho sendo pastor, como o meu pai queria, né? Se decepcionou comigo. O cara tem uma loja, uma fabriqueta, ele quer que o filho se enverede. Ele tem um sítio, uma fazenda, ele quer que o filho se prepare para um dia tocar aquilo à frente. E às vezes não é assim. Às vezes os sonhos do filho são totalmente diferentes, né? Então, o processo de educação que eu vejo como necessário hoje em dia é um que é centrado nos sonhos das pessoas, no projeto de vida das pessoas. E as escolas não dão a menor bola, para usar uma gíria, para o projeto de vida das pessoas. Elas não querem nem saber o que cada um ali naquela sala de aula de 30, 40 alunos tem como projeto de vida. Nem se tem, nem se tem, né? Eu dei aula por mais de 30 anos para primeiro-anistas do curso de pedagogia da Unicamp. Meninas, em geral meninas, uma classe de 40, tinha 38 meninas e 2 rapazes. Eu perguntava para elas no primeiro dia, vocês estão fazendo pedagogia, vocês passaram no vestibular, parabéns, é um vestibular que não é o mais difícil da Unicamp, mas é um vestibular dificilzinho, né? Vocês passaram, devem estar satisfeitos. O que vocês pretendem estar fazendo com o seu curso de pedagogia daqui, digamos, a 10 anos? A resposta, em geral, era, sei lá, pô. Eu falava assim, mas por que você escolheu pedagogia? A resposta é assim, bom, era mais fácil de entrar na Unicamp, né? Eu gosto de criança, né? Minha mãe era professora. As respostas eram assim, não tinham nada a ver com o projeto de vida pessoal, né? Das pessoas. Na verdade, elas não tinham projeto de vida, né? E você falar em projeto de vida para elas parecia que você estava introduzindo um assunto que nada tinha a ver com pedagogia, né? E tem tudo. Só para encerrar esse primeiro ponto, Ken Robinson, né? Sir Ken Robinson, que é um dos grandes educadores britânicos, morreu esse ano, ao final do ano passado. E tem uma centena de vídeos, pequenos vídeos de 15 minutos esparramados pela internet, entre os mais assistidos. Verdade. Do YouTube, né? São vídeos curtos. A maioria tem assim 15 minutos. Né? Em 15 minutos ele faz uma piadinha, conquista a audiência e dá um recado. Em geral, um recado de cada vez, né? Um recado de cada vez. E ele, em geral, a historinha que ele começa é uma historinha real, não é uma historinha inventada. Ele conta que ele era amigo do Paul McCartney, né? Ele já morreu, o Robinson. Paul McCartney, infelizmente, está vivo ainda. Está vivo aí. Ele era amigo do Paul McCartney. E os dois foram condecorados, né? Se tornaram Sir
pela rainha Elizabeth, basicamente na mesma ocasião. Todos tinham razoável intimidade. E ele falou assim para o McCartney: posso entrevistar você um dia? Ele disse: claro, pode fazer agora, se você quiser. E ele falou assim: como é que foi sua educação básica, né? Sua educação até o final do ensino médio? Ele disse assim: estudei numa escola, lá, se não me engano, em Liverpool, tinha essas e coisas. Falou assim: tinha música no currículo da escola? Ele falou assim: tinha. Eu tinha um professor de música. E deu aula de música para mim, acho que durante 6 anos, os anos finais da minha escolarização, eu tive aula de música. Ele falou assim, e ele percebeu que ele tinha um Paul McCartney nas mãos. Ele falou assim: não. Ele achava que eu até não tinha dom para música. Só que, ao mesmo tempo, eu já sabia tocar guitarra, eu já compunha e eu participava de uma bandinha, de um grupo musical lá na cidade, depois que a escola fechava. E ele falou assim, e ele nunca percebeu que você gostava de música, tinha dom para música, sabia tocar, sabia compor, sabia cantar. Ele disse: não, nunca percebeu. Ele chegava, dava a aula dele e ia embora, e era isso. Não é? Ele falou assim: mas como é que pode? Ele disse assim: é pior ainda, o George Harrison também estava na mesma escola. Com o mesmo professor. Pois é, com o mesmo professor. E o Ken Robertson, no vídeo, fala assim: aquele cara teve metade dos Beatles nas mãos e não percebeu a riqueza de talento e de genialidade com a qual ele podia lidar, né? Com um cara obscuro. Hoje a gente nem sabe quem foi o infeliz. Ele podia ter sido uma pessoa que recebesse os agradecimentos encômios dos dois por tê-los ajudado a se desenvolver em sua carreira musical, em seu projeto de vida, né? Ficou fora do projeto de vida deles porque não quis explorar os interesses e os talentos que aqueles dois tinham. Né? Então, eu acho que o triste da escola é isso, porque ela tem que lidar com massa de pessoas, né? Um grupo de pessoas, 30, 40 numa classe, às vezes várias classes ao mesmo tempo, às vezes aqui no Brasil, várias escolas, simultaneamente o cara sai de uma e vai para outra. Né? Aquele cara que falou que a educação é ajudar os alunos a desenvolver os próprios sonhos, ele dava aula de manhã na rede municipal, à tarde na rede estadual e à noite no EJA. Ou seja, ele dava 60 horas de aula por semana. Né? Mas ele se preocupava. Né? Então, em vez de poder se preocupar com quem são as pessoas, quais são os seus interesses, quais são os seus talentos, qual é o seu projeto de vida, e se ela não tem um projeto de vida, ajudá-la a encontrar esse projeto de vida, a escola simplesmente despeja em cima do pessoal uma quantidade enorme de conhecimentos no qual eles não estão interessados, né? Para o qual eles não veem o menor sentido, né? E aquilo se perde. Né? Na Unicamp, né? Vou te dizer só mais uma coisa. Ao final do ano, o pessoal faz a festa de fim do ano, onde eles queimam os cadernos e os livros que eles usaram durante o ano. Queimam, para nunca mais ter que ver aquilo na vida. Né? Por outro lado, né? Um indivíduo como Michael Hammer, da reengenharia, disse o seguinte: educação é aquilo que fica com a gente depois que a gente esqueceu do que nos foi ensinado. Né? Então, se depois que a gente esqueceu aquilo que nos foi ensinado, sobrou alguma coisa, essa é que foi a nossa educação. Se não sobrou nada, nós fomos ensinados, mas não fomos educados. Né?
Tem um livro em inglês que chama Overschooled and Undereducated. Superescolarizado e subeducado, que é mais ou menos o que acontece com a maior parte das pessoas. Então, eu acho que nós vamos ter que encontrar uma solução para isso. Né? E acho que talvez, né, sem falar uma heresia muito grande, a pandemia esteja contribuindo um pouco para que a gente encontre alguma saída, né, para isso. Né? No mínimo, a pandemia é uma forma de chacoalhar o mundo que vem andando praticamente como um zumbi, como no piloto automático, né? A famosa frase, nós sempre fizemos assim, por que que vamos mudar? Ou aquela falácia, né? Time que está ganhando não se muda, né? Não Ganhando se o que não se mexe. Quer dizer, ganhando o que... Pior é que, nesse caso, está perdendo e está não se mexe. Né? Então, eu tenho usado o fato da pandemia para alertar que a pandemia, na verdade, não é um fator de mudança, mas é um fator de antecipação de mudança. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos conscientizar que temos que mudar. Em tudo, né? Na empresa, na escola, na profissão. No governo. No governo, na política. O termo mais usado hoje é disruption. Né? Disruption. A epidemia causou disrupção, como se diz hoje em português. Ou seja, ela, como se diz, sacudiu a coisa. Né? Você fala assim, durante o meu reino aqui epidêmico, vocês não vão conseguir fazer a mesma coisa que vocês faziam antes, do mesmo jeito. Né? Então, se virem, achem alguma forma. E acho lamentável que a gente não esteja conseguindo realmente aproveitar, porque o que a gente vê como solução é uma farsa, né? Uma tentativa de pegar vídeos que já estavam prontos, gravar uns outros videozinhos, botar isso na internet, mandar os alunos verem os vídeos e consultarem algum material escrito na internet, responderem algumas questões, e é uma aula pior do que a outra. A única vantagem é que aquilo que os alunos levavam 4 horas por dia para fazer, agora eles fazem em 10 minutos. Eu tenho aqui no meu sítio três pessoas que estão fazendo ensino fundamental e médio em casa. Né? Em 10 minutos eles liquidam todas as exigências dadas para o dia. Né? 10 minutos. Para eles está ótimo, porque eles já não achavam graça em ir à escola, agora pelo menos eles estão em casa, podem gastar o resto do tempo vendo outra coisa, né? Fazendo outra coisa. O que eu acho que é uma pena, que assim, eu vejo isso, eu tenho netos na faixa de 4 a 7 anos que já estão na escola. Tem um caçulinha que está na creche, mas a gente não consegue saber, não consegue perceber. Mas uma coisa que é muito forte para a criança é a sociabilidade, quer dizer, encontrar outros coleguinhas, amiguinhas, amiguinhos, essa relação entre as crianças é um fator que eu acho que é vital, acima até da atividade coordenada pela professora, né? Eu acho que a escola tem servido como um ambiente de sociabilidade, né, para os alunos. E, à medida em que o tempo de permanência da criança na escola aumenta, isso se torna a forma obrigatória de sociabilidade que a criança tem. Sim, né? sim. Porque se você imaginar, eu entrei na escola, eu tinha mais de 7 anos. Né? Eram 4 horas por dia, ou seja, eu ia das 8 da manhã às 11 da manhã. Depois o dia era meu. Eu ia jogar bola no campinho, eu ia empinar papagaio, eu ia fazer um monte de coisa que eram também formas de
sociabilidade que hoje não existem mais, né? A escola foi sendo antecipada no tempo, né? Eu entrei com mais de 7, hoje você tem que entrar com 5, 4 ou 5. A permanência, eu fui obrigado a permanecer 4, hoje você tem que permanecer 12. O número de horas na escola você tem que é maior por dia e o número de dias letivos está em 200. E tem gente querendo aumentar para 243, que parece ser o número do Japão, né? O número de dias letivos do Japão. Então, numa situação assim, a escola é a única forma de sociabilidade que a gente tem. E o reclamo deveria ser que a gente tenha formas variadas e diversificadas de sociabilidade, né? Acho que a igreja é uma forma de sociabilidade. Você cresceu na igreja, eu cresci na igreja. Grande parte das minhas amizades antigas são amizades da igreja, né? Os locais de lazer, o clube onde você ia fim de semana ou fim de tarde, jogar futebol, uma bolinha, nadar, eles eram ambientes de sociabilidade. Essas coisas vão se esvaindo e você começa a ter a escola e a sociabilidade, digamos, virtual através das redes sociais. Então, ao repensar a educação, nós devemos repensar também essa outra questão que não é diretamente educação, mas é parte de educação num sentido mais amplo, né? A socialização, o aculturamento, o desenvolvimento de hábitos, valores, atitudes e coisas desse tipo. A escola acabou se preocupando muito mais com a dimensão intelectual da coisa. Cognitiva, né? Cognitiva. E hoje não se fala pouco em educação, formação do caráter, educação para valores, a vida virtuosa, o que seria a boa vida do ponto de vista social, quais são as questões importantes que a gente deve trabalhar para a ética, a convivência, a tolerância, né? A nossa capacidade de tolerar. Nós, hoje em dia, estamos com a nossa capacidade de tolerar pontos de vista divergentes, condutas divergentes, quase que no limite, né? A gente vê alguém fazendo uma coisa que a gente não gosta e acha, tem sentimentos fortes acerca, a vontade que dá é de ir lá e dar uma porrada no cara e conseguir que ele se comporte, digamos, né? Então, essa intolerância nossa vai levar a um futuro trágico se a gente não conseguir voltar a certos valores básicos da educação, que era liberdade, autonomia, tolerância, conviver com o divergente, com o diferente, com gente que pensa diferente, gente que é diferente, gente que se comporta diferente, gente que tem, por alguma razão, alguma característica que a gente normalmente não encontra no nosso pedaço do mundo. Isso eu acho que é um dos problemas mais agudos e urgentes da educação, né? Porque qualquer encontrinho que a gente tem na rua, você vai numa demonstraçãozinha qualquer, a chance de que termine em briga e pancadaria é enorme. Que tenha que ligar para 190 é quase que obrigatório. Então, isso é parte do fracasso da nossa educação, que pretendeu só se ater ao intelectual, ao cognitivo, ao livresco, e não se ocupou da educação da pessoa inteira, vamos dizer, da educação das emoções, do caráter, da vontade, né? Da gente saber postergar a realização de certos desejos e metas em favor de outros objetivos que são também importantes, né?